Olá, crianças! Eu espero que estejam todos bem. Olha, vamos relembrar lá atrás uma série que nós estudamos sobre marcos na história? Pois é, vocês sabem que marco é quando algo muito importante acontece. E hoje irá acontecer uma coisa muito importante. Nós vamos voltar presencialmente na igreja. Então, hoje é um marco. Hoje, para quem puder, nós vamos nos ver mais sem se abraçar, porque aos poucos nós vamos voltar o que era antes. Mas eu gostaria de falar algo muito, mas muito importante mesmo. Olha, mesmo online ou na forma presencial, tanto faz. A importância de ser igreja não muda em nada. E é isso que eu queria falar com vocês. Na Bíblia, lá em Atos 2, tem um cara chamado Lucas. E ele escreveu grandes maravilhas que Deus fez para um povo na época. E que realmente mudou o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque antes elas não acreditavam em Deus. E depois elas passaram a acreditar nele. Isso tem um nome, galera. Se chama conversão, quando você muda. E foi bem assim, ó. Naquela época, as pessoas comemoravam um dia de Pentecostes. Essa festa comemorava a colheita do trigo. Então, eles davam muita importância, porque Deus providenciava alimentos para toda aquela gente. E era uma festa de agradecimento. E eles aguardavam super ansiosos essa data. E era comemorado lá em Jerusalém. Naquela época, essas pessoas vinham de toda parte lá para Jerusalém para comemorar o Pentecostes. Mas cada um falava a sua língua. Imagina só, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, um fala japonês, outro fala chinês, outro fala português, francês, inglês, ninguém se entendia, não é verdade? E de repente, eles escutaram um barulho de um vento muito, mas muito forte. Eles estavam procurando de onde vinha aquele barulho. E eles ficaram admirados. Aquela galera, aquela multidão ficou admirada, sabe por quê? Porque eles começaram a falar, cada um na sua língua, e um entendia o outro. Daoríssima! Já pensou? Uns achavam que aquele povo era doido da cabeça. Outros olhavam e imaginavam assim, nossa, beberam muito vinho, devem estar fazendo algum tipo de brincadeira aí. Mas não era não, galera. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas estavam falando a respeito das grandes maravilhas que Deus faz. E cada um na sua língua. E elas se entendiam. Sabe o que aconteceu naquele momento, meu povo? Deus derramou o Espírito Santo no coração daquelas pessoas. Pois é. E cada um conseguia se comunicar e se entender. E vocês sabem que é isso que acontece com a gente também, quando a gente fala de Deus com os nossos amigos? O Espírito Santo fala por nós. E a pessoa que está nos escutando, ela também é transformada, ela muda, ela é convertida, né? Pela ação de Deus por meio do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Aí você fala, poxa, sabe, mas eu não consigo falar do amor de Deus para os meus amigos. Eles não vão entender nada do que eu quero dizer. Eu não vou conseguir falar do amor de Jesus na cruz. Ei, pera lá. Olha, eu posso te garantir que o seu amigo, a sua amiga, sim, eles vão te entender sim. Porque o mesmo Espírito Santo que estava lá em Pentecostes, com aquela multidão, é o mesmo que está com você, gente. E aí, eu digo mais uma coisa. Lá no versículo 44 de Atos 2, o Lucas, ele escreve assim, ó. Todos os que criam em Deus estavam juntos e unidos e repartiam
uns com os outros o que tinham. Isso é ser igreja. Lembra que eu falei lá no comecinho? Não importa se é online, não importa se é presencial, um ajudar ao outro. Isso é igreja. A gente tem a mesma fé em Cristo Jesus. Então a gente participa da mesma comunhão. O que é isso, Carla? É assim, ó. A gente tem o mesmo tipo de sentimento, a gente tem o mesmo modo de pensar, a gente faz algo em comum, né? Assim como os discípulos naquela época. E nós também somos discípulos de Jesus. E pensando assim, nós podemos em qualquer situação dar conselho para os nossos amigos quando eles estão com alguma dúvida, algum questionamento. A gente também pode dar boas risadas juntos. A gente também pode chorar a dor do outro juntos, brincar e muitas outras coisas, sair para comer um lanche, dormir na casa do outro. Gente, isso é ser igreja, cuidar um do outro. Que tal a gente espalhar essa boa notícia? Tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau!